Dando continuidade ao estudo sobre período intermediário, oitavo estudo, nós paramos na seguinte pergunta daqueles que não creem da maneira como nós cremos. Os adventistas, né, eles falam, se vocês creem aí que quando o corpo morre, a alma já vai estar em gozo lá com Deus no terceiro céus, qual a necessidade do arrebatamento? Tá? Essa é a pergunta deles. E eles não creem no arrebatamento, embora esteja na Bíblia. Fala que é arrebatamento secreto. Tá? O arrebatamento está lá, nós já lemos a respeito. Em 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, Paulo falando aos crentes de Tessalônica, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, quer dizer, os que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. É aquilo que eu falei. O incrédulo, quando perde um parente, eles não têm esperança nenhuma após a morte, então eles ficam em desespero. E aquela gritaria, principalmente a hora que fecha o caixão, né? O negócio fica feio. Então estava acontecendo isso com os crentes tessalônicos, porque eles eram imaturos ainda, estavam chegando, não tinham conhecimento direito das coisas, e estava acontecendo isso com eles. Paulo falou, pera lá, opa, se vocês creram, não é desse jeito que vocês têm que agir não, porque nós temos uma esperança. Eles não têm esperança, mas nós temos uma esperança. Tá? Por isso que ele falou, não quero que sejais ignorantes, que ignoreis em questão aos que dormem, quer dizer, os que dormiram em Cristo, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Entenderam? Aí ele passa a falar do arrebatamento. Ele fala assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, quer dizer, os que já morreram. Aqui, ó, uma das provas claras. Tá aqui. Se Jesus está no terceiro céus, ele vai trazer na sua companhia os que já morreram, então estão lá com ele. Vão descer com ele, as almas daqueles que creram. Deu para entender isso aqui? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, está dizendo aqui que ele vai trazer em sua companhia os que dormem, quer dizer, os que já morreram. Esse é um texto aqui que mata essa questão de dizer que nós não temos alma. Tá? Por que companhia de quem que vem com Jesus se não tem alma lá? Não tem como. Então, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos, ele está se referindo, por exemplo, hoje, vamos dizer que o arrebatamento acontecesse hoje. Nós estamos vivos, nós cremos, nós ficamos, estamos aqui, vivos, em corpo. Tá? Então ele está se referindo assim, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem, quer dizer, aqueles que foram enterrados. Nós não iremos antes deles jamais. Vai tudo acontecer na mesma hora e no mesmo momento. Por exemplo, nós estamos aqui. Vamos dizer que eu não criei e todo mundo creu. Pisquei o olho, some todo mundo da minha frente. Vai ficar brinquinho, óculos, dentadura, cabeleira postiça, né? Tudo que é agregado vai ficar um montinho de ali. E esse corpo vai ser elevado, trasladado, arrebatado, é tudo uma coisa só. E à medida que esse corpo for levantado e elevado, ele vai ser automaticamente transformado no que nós vamos ver daqui a pouco. Vão ser transformados, tá? Não vai ser mais esse corpo. Sim, só vai o corpo. Que vai ser automaticamente, ao mesmo tempo que vai ser arrebatado, vai acontecer duas coisas, arrebatamento e transformação. Tá? Vai ser automaticamente transformado. Não vai ser mais esse corpo. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco em que aspecto vai ser. Então, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, quer dizer, numa só, né? Entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, os corpos que viraram pó lá, tá? O mesmo corpo que foi enterrado lá, ele vai ser ressuscitado e vai encontrar com as almas respectivas que virão com Jesus quando ele estiver buscar a sua igreja.
Então, respondendo à pergunta desse povo, né, por que a necessidade do arrebatamento? Uma já está aqui, para tirar aqueles que creram da face, a igreja da face da terra. Tá? A igreja vai ser tirada. Quem é a igreja? Aqueles que creram e receberam o Espírito Santo. Esse é o sinal de que você vai subir, se você estiver vivo. Por isso que a Bíblia diz, vê se o Espírito Santo está em você, vê se você creu realmente. Porque se não creu, o negócio, entendeu? É bom ver, não é errado ver. Também não é certo também ficar em dúvida contínua, né? Aí é sinal de inferno mesmo. Tá? Então, se você creu, creia na palavra. Se você entregou de coração, creia que Deus fez a obra dele. É assim que tem que ser, é crer na palavra. Então, por outro lado, uma das questões que Deus, por a razão do arrebatamento, é que ele prometeu nos dar um corpo diferente desse aqui. Tá? Então, abra em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 35. Eu vou ler o texto e vou parando e vou explicando ele para vocês. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Essa é a pergunta. Como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Ele fala insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprovidar, a cada uma das sementes do seu corpo apropriado. É aquilo que a gente faz na escola, em termos de ciência, né? Uma boa escola, agora não sei se eles estão fazendo esse tipo de coisa. Quem aprendeu bem vai lembrar disso aqui que eu estou falando. Na aula de ciência, você pega um grão de feijão, uma semente de feijão, coloca ali no algodão de preferência, não é isso? Põe lá a semente, no algodão ou numa terra. O que tem que acontecer com a semente primeiro? Ela tem que secar e morrer. Ela seca, morre. Porque se ela não morrer, ela não nasce. Então a semente morre primeiro, ela seca, morre para depois brotar. Ele está fazendo essa comparação. Assim como acontece com a semente, vai acontecer com o nosso corpo. Seguindo. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma carne é dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Tá? Então ele está usando mais outro exemplo sobre os corpos que são diferentes, coisas assim. A carne, né? Diferente dos animais, do homem, os corpos celestes. Aí ele fala assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Tá? Aí ele fala assim, semeia-se o corpo na corrupção. Esse corpo aqui, ó. Corrupção por quê? Porque ele se corrompe. Ele putrefa, quer dizer, ele apodrece e vira pó. Esse corpo tem essa tendência. Então esse corpo se corrompe, ele é corrupto nesse aspecto. Tá? Ressuscita na incorrupção. Então estamos falando que quando houver a ressurreição, esse corpo que foi semeado corrupção, ele vai ressuscitar na incorrupção. Quer dizer, um corpo que não apodrece mais, que não putrefa mais, que não acontece mais esse tipo de coisa. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Vai lá, põe dentro do caixão, taca lá joga a terra por cima, em desonra. Vai ressuscitar em glória. Tá? Semeia-se em fraqueza, pega coronavírus, fica gripado, dá dor de barriga, dá disenteria, dá uma série de coisas, dor de cabeça, os raios parto, né? Tem de tudo, né? Só a gente começar a falar aqui, não gastar o resto da tarde no tipo de doença que tem nesse corpo. Fraqueza. Você está aí, vontade de se encostar num barranco, né? Ai, que vontade. Não é assim? Ressuscita em poder. Quer dizer, um corpo que não vai ter mais esse tipo de coisa. Vai ser um corpo perfeito. Semeia esse corpo natural, esse corpo. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, esse aqui está dizendo, está afirmando, então creia nisso. Que há também corpo espiritual. É só, se você quiser continuar nesse corpo aí mesmo, é só não fazer nada, é só não crer. Só ficar encebando.
sabe? Não se posicionando, né? Porque a falta de posicionamento também é um termômetro que indica que a pessoa não creu. Então, continuando. 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em se referindo a Cristo, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, Adão. O segundo homem é do céu, Jesus. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são os os demais homens terrenos, como nós somos hoje. Assim como Adão foi caído, nós somos. Tá? E como é o homem celestial, tais também são celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, devemos trazer a imagem do celestial. Tá? Então, o que Deus vai fazer com esse corpo? A mesma coisa que ele fez com o corpo dele quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou lá, ele já não tinha mais o corpo que ele tinha natural antes de ser morto lá na cruz. Ele já ressuscitou com um corpo glorificado que ficou aqui nesse mundo 40 dias aqui, após a ressurreição dele. Só que num corpo glorificado. Querem ver? Abram em Filipenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do 17, porque é um texto interessante aqui. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora, como é que a pessoa se torna inimiga da cruz? Olha, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sério. Como a pessoa se torna inimiga da cruz de Cristo? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam, ai, meu cabelo lá na... Ai, que eu tenho que fazer um botox, ai, que eu não sei o quê, ai, que... Parece que tem crente que parece que não vai sair daqui. Às vezes não vai mesmo. Sabe, uma cabecinha tão vazia quanto antes. Sabe, vai tirar foto. Ah, gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Bom, em primeiro lugar, fazer selfie solo na internet, você já tem que dar um prêmio de jegue levado ao cubo espiritualmente falando. É a síndrome de Narciso. Quem que sabe da história de Narciso aqui? Da mitologia grega. O rapaz se achava tão bonito, mas tão bonito, que ele ia lá no lago, lá via a imagem, não tinha espelho naquela época, ia ver a imagem dele lá no lago. E ele ficava lá emocionado com a imagem dele, sabe? Até um dia que ele escorregou, caiu no lago e não sabia nada, morreu afogado. Isso é a mitologia grega. Significa, é chamado narcisismo. Quer dizer, síndrome de Narciso. A mim toda a glória. Antes de você crer, eu até entendo. Entendo perfeitamente. Mas depois, pelo amor de Deus, para com isso. Eu oriento a igreja, se você quiser tirar foto, né? Tira com alguém do lado. Não tira sozinho. Você não tem o centro do universo. O centro do universo na sua vida é Deus. Para com isso, gente. Tanta coisa errada. Só se preocupa com as coisas? Então, entenda uma coisa, gente. Seja como João Batista. Convém que ele cresça, que eu diminua. Entendeu? Bom, isso eu estou dando um exemplo só para você ter uma ideia, tá? Visto que só se preocupa com as coisas, se você está muito preocupado, você não está pensando no céu, você está pensando aqui na terra, você vai ficar para semente aqui. Você vai ver onde é que você vai parar. Então, agora, continuando aqui, ó. Fala assim, ó. Agora sim, é a palavra dos céus, ó. Olha só. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora presta bem atenção. O qual transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Quer dizer, ele está dizendo aqui que esse corpo, quando for transformado, vai ser igual ao corpo da glória dele, quando ele foi ressuscitado. Então vamos analisar como vai ser o nosso corpo. Tá? Vamos lá. Jesus, ele estava andando com aqueles discípulos no caminho de Emaús, aqueles lá são feras. Jesus do lado deles estava com uma crença ao contrário tão grande que Jesus estava do lado deles que para eles Jesus estava morto. Não podia ser jamais Jesus ali do lado deles. E Jesus falando, e eles conversando, até que chegaram em Emaús, e Jesus fez menção de tomar outro rumo, e falou, não, vamos, entra conosco, já está de noite, vamos entrar na nossa casa. Jesus aceitou e entrou com eles lá. E eles só viram quando Jesus partiu o pão, e eles reconheceram que era Jesus, e Jesus sumiu da frente deles. Ali eles nem ficaram em casa, voltaram lá para Jerusalém de novo. Por isso que nos ardia o coração quando ele falava conosco. Mas estava cego. Tá? Aí Jesus chegou em Jerusalém, né? Os apóstolos estavam assim com medo danado, que eles estavam presos em 4 paredes. Apertados, fecha a porta trancada lá, com medo de serem presos, né? Aí Jesus se põe lá no meio deles, quer dizer, atravessou a parede. Não abriu porta. Ele atravessou a parede. Tanto é que isso é de novo. Ai, o fantasma. Olha, por isso que eu tenho que ter paciência, porque a paciência que Jesus teve, pelo amor de Deus. É um fantasma. Agora essa parte aqui que eu gosto, tá? Isso eu gosto muito. Jesus falou assim, não é um mau espírito que está aqui, não é um mau. Tem o que comer aí? Tem. Sentou lá e comeu com eles. Então nós vamos comer. Isso é bom. No céu, na terra. Só que eu creio que a fisiologia vai ser diferente. Não vão ter banheiro, eu acho. Creio eu. Se é um corpo perfeito, sem vaso sanitário. Ser humano é só Deus para ter misericórdia, né? Ainda acha que é a 8ª maravilha do mundo. É. Só Deus. Então, foi reconhecido também. Ah, pastor, mas peraí, Jesus foi reconhecido? Foi. E se eu for feio, como é que fica? Se você for feio, saiba que vai ser um corpo perfeito. Vai ser um corpo, ali os narizinhos vai ser, tá? Você vai ficar lindinho ou lindinha, pode ter certeza disso. Se não tiver cabelo, vai ter uma cabeleira abençoada. Se você tem um nariz que só você quer puxar o ar para você, você pode ter certeza que vai ser um nariz espetacular. Vocês querem saber? Leiam Jesus lá em Atos, capítulo 1. Lá está lá Jesus, lá vai dando as características do corpo dele glorificado já, porque no livro de Atos ele já está glorificado e ressuscitado. Nos capítulos 1, 2 e 3. Ele ficou aqui 40 dias, mais de um mês, aqui, num corpo glorificado, andando entre nós. Voltando então para 1 Coríntios. 15:50 agora, tá? Onde nós paramos. Aí ele continua. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aqui ele começa a falar de novo do arrebatamento. Olha só. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, quer dizer, morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Agora, sabe como é que eles fazem a aplicação disso aqui? Que é um absurdo, como é que eles puxam, torcem as coisas. Eles falam assim, quando eu morrer, um dia eu vou acordar, né? Então, abrir e fechar de olhos para eles é o seguinte, vamos dizer que eu dei um ataque cardíaco aqui, eu caí aqui, morri. Fechei os olhos. Que eu fique um milênio lá morto. Mas é como se minha vida estivesse estancada ali. A hora que eu abri os olhos, é como se fosse um lapso de tempo. Deu para entender? Isso é a interpretação deles. Mas se você for olhar para o texto aqui, não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo aquilo que eu falei aqui. Eu estou aqui, pisquei o olho, você sumiu da minha frente.
No abrir e fechar de olhos, pá, sumiu. É o contexto aqui. E como ele distorce as coisas. Tá? Olha só. Transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos. Tá vendo? Essa interpretação que eles fazem não é cabível aqui. Tá? Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, já num corpo glorificado, e nós, quer dizer, os que estivermos vivos, seremos também transformados. Aquilo lá, mesma coisa. Tá vendo que é tudo no mesmo tempo. Tá? Você vê que a interpretação deles não bate. Porque é necessário que este corpo corruptível, quer dizer, que se corrompe, se revista da incorruptibilidade, quer dizer, não vai se corromper mais. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aguilhão é aquele gancho que te prende, que não solta mais. Isso é aguilhão, tá? Então ele fala assim, olha só que perfeição da palavra de Deus. O aguilhão da morte é o pecado, porque o pecado nos condena. E a força do pecado é a lei que te julga e te condena. Você vê como é que o negócio bate? Aí ele fala assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da morte dele na cruz, nós nos livramos do aguilhão da morte do pecado. Olha só, o aguilhão da morte é o pecado, é o aguilhão. Então, a força do pecado é a lei, porque a lei vira para você que é pecador e já te condena automaticamente. Aí quando você crê em Cristo, tudo isso deixa de existir na sua vida. Por isso que ele fala assim, isso aqui que eu quero exortar vocês. Portanto, meus amados irmãos, quer dizer, diante desta revelação, diante desse fato inaudito, portanto, meus amados irmãos, sede firmes lá na malharia. Não falte na malharia. Seja firme em cortar cabelo lá, não larga a mão de cortar cabelo. E você fica em casa, sabe, não... Você é crente em casa. É isso que ele está dizendo aqui, não? Então só vai sair dessa coisa aí quem creu. Eu estou dando alerta para vocês. Se não acordar, vai acordar, segundo o rapaz, onde não deve. Entendeu? Portanto, meus amados, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes, não na malharia, na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é, na malharia é, mas no Senhor não. Mas não tem responsabilidade com a obra de Deus, que é onde está exortando para a gente ser firme e abundante, não é mais ou menos, não, na obra do Senhor. E vocês têm que lembrar lá o exemplo de Caim. Eu já falei lá atrás e estava baseado naquilo que estava lá. Que Deus jamais se aceita que nós nos aproximemos dele à nossa própria maneira. Tem que ser a maneira dele. Se você continuar sendo responsável por seus trabalhos, eu aconselho que continue sendo. Mas na mesma proporção, ou numa proporção até maior, responsável com a obra de Deus, não entenderam. E eu tenho base bíblica para dizer isso. Tá? Deixem de ser católicos. Primeiro a obrigação, depois nessa fiusa vai dar, é que nem aquela equação, né? 2 vezes 2 dá 4. Investimento nesse mundo igual a inferno e lago de fogo. Agora, investimento no reino de Deus, a equação é novos céus e nova terra. Por isso que quem crê tem a visão no coração, porque o Espírito Santo aqui coloca, de que as coisas eternas, aquelas que vão permanecer, é que são mais importantes. Então ele vai investir nas coisas eternas. Então, entenda uma coisa. O tempo é hoje. O tempo urge. Não fique nessa fiusa aí, não. É uma questão de reagir à palavra ou não reagir. É uma questão de crer ou não crer. Quem crê
Creu no quê? Creu na palavra. E a palavra não diz assim, olha, se você sentir vontade, se você tiver com vontade, você vai para a igreja. Não é assim que a palavra fala. Está tudo no imperativo. A palavra de Deus fala, por favor, não minta. Olha, é bom não mentir. Não é assim que a palavra diz. É não mintais. É Senhor. Por isso que eu falei, se ele não for Senhor, ele não vai ser Salvador. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Tínhamos acostumados à coisa, já lá no passado. Tá? Então, não pode deixar de congregar. Se você tem mais compromisso com as coisas deste mundo do que com o reino de Deus, você não entendeu nada. Eu estou sendo claro, óbvio e objetivo. Tá? Ou você... Jesus nunca pôs quebra-galho no meio do caminho. Existem duas palavras para nós. Sim e não. O que diz tu passar é de procedência maligna. Você creu? Você tem que reagir ou crer. Você tem que estar envolvido com a obra. Se você crê que aquilo é verdade, então você vai entrar de cabeça. Você vai ter mais compromisso com o reino de Deus que com as coisas desse mundo. Por que você levanta cedo e vai trabalhar de qualquer maneira e você não falta de jeito nenhum? É aquilo que eu já falei semana passada. Você está confiando no seu braço. E a Bíblia diz que quem assim faz é maldito. Porque você deixa de depender de Deus para depender de você como se você fosse o fim de si mesmo. Eu não creio porcaria nenhuma. Essa é a grande verdade. Tá? Porque se você realmente cresce que isso aqui é uma verdade, você jamais seria negligente para as questões do reino de Deus. Aonde tem coisa do reino, é lá. Eu dei aquele exemplo daquele cara lá da África, da Etiópia, que lá tem perseguição. E o missionário americano que estava lá, disse que a América estava orando por ele. Né? Ele falou, vocês estão orando por nós? Não, tem alguma coisa errada aí. Porque fiquei sabendo lá que vocês que têm uma liberdade incrível lá, tem pessoas que ficam em casa enquanto tem culto. Vocês que precisam da nossa oração. Porque todo dia que nós levantamos aqui, nós levantamos com a firme convicção que aquele dia pode ser o último dia nosso, que nós vamos morrer. Porque lá mata-se. Inclusive tentaram matar, ele só não morreu porque Deus não deixou. Tá? Tacaram uma cadeira elétrica nele lá, mas não tinha cadeira elétrica, fizeram um negócio, uma gambiarra lá, só que o negócio pipocava, arrebentava e não chegava nele. Aí deixaram, não quiseram mais matar. Ele ficou... Mudaram o foco. Mudaram o foco. Entenderam? Nós temos que ser firmes e abundantes, não é na malharia, não é nas coisas deste mundo. Nós temos que ser firmes e abundantes na obra do Senhor. Não é errado, gente, não é errado, presta bem atenção. Eu não quero que vocês confundam as coisas. Não é errado você querer progredir, ter um bom carro. Não é errado, desde que você não coloque aquilo como se fosse principal na sua vida. Quando você coloca o reino de Deus como centro de sua vida, e eu tenho procurado fazer isso na minha vida inteira. Eu me lembro uma vez que eu era jovem ainda, já faz muito tempo já isso. E eu estava numa reunião na cidade de Cruzeiro, que era uma cidade vizinha minha, ela que nem Itapira aqui, né? Só que lá é mais perto, lá é 18 quilômetros, que é 30. E nós estávamos na reunião, uma outra igreja, eu vi que uma senhora prestou atenção, ficou prestando atenção em mim assim, olhando para mim. Aí ela não se aguentou, chegou e falou assim, olha, eu fico bobo de ver você é jovem, e desde que eu te conheço, você está firme aí, você não... Quer dizer, chamou a atenção dela. Eu era jovem, não é porque agora sou velho. Porque eu falo, antes de ser pastor, eu sou crente. Eu criei. Eu recebi o Espírito Santo de Deus. Isso é de suma importância. É de toda a importância, na verdade. Tá? Então, eu estou aqui. Apesar de virar as costas para uma igreja anterior, saí de lá, do jeito que eu cheguei lá, eu saí. Uma mão nas costas, outra na frente.
Virei as costas e fui embora. Jamais Deus deixou de suprir, me suprir. Jamais Deus deixou de me dar. Está vendo aqui ó, essa casa? Eu creio que até mais do que eu preciso. Tá? Essa é a grande verdade. E eu não corri atrás de comprar casa. Eu já compartilhei isso com vocês. O que Jesus falou? Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. O resto ele vai. Sabe? E eu não estava nem aí comprar casa mesmo. Não estava com o coração nisso. Mas eu não canso de... Todo dia que eu me vejo dentro dessa casa aqui, eu não canso de agradecer a Deus. Pela bondade, pela misericórdia dele. Tem um bom carro. Não é todo mundo que tem um carro que nem eu tenho. Mas não pus meu coração nisso. Deus me deu. Porque Deus, olhando para o meu coração, ele vê que o reino dele é prioridade na minha vida. E é assim que um filho de Deus tem que ser. Tem que ter o reino. Foi o que Jesus falou. É a essência do Evangelho. Eu oro para que a igreja nossa, na sua totalidade, chegue a essa visão. De colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você colocar realmente o reino de Deus em primeiro lugar, você não precisa se preocupar com as coisas. Ele já falou que não precisa se preocupar. Ele sabe o que você precisa, ele vai acrescentar até namorado, até marido, esposa. Você não precisa ficar correndo atrás dessas coisas, que nem o homem que vive nesse mundo é assim. Ele vai trazer a pessoa certa na hora certa, se você estiver diligente na obra dele, como principal de sua vida. Isso é o crer para mim, de fato e de verdade. Tá? Está em Mateus 6, 25 em diante. Ele compara quem vive assim como gentil, aqueles que não conhecem a Deus. E tem pessoas que, a hora que a coisa aperta, o calo dói, aí fica num fervor que só Deus faz misericórdia. É o pagão. Um pagão que só lembra de Deus quando as coisas apertam. É que nem supermercado. Então Deus tem que ser o inverso na nossa vida. Ele tem que ser prioritário. A prioridade máxima. Eu me lembro, as pessoas até com boas intenções chegavam para mim e falavam, pastor, numa colocação meio assim, solene, né? Pastor, o senhor precisa comprar uma casa. Eu respondia automaticamente, o dia que Deus quiser, Ele me dá. E eu não compartilhei isso aqui, não entrei nesses detalhes com vocês ainda. Um dia eu ainda vou entrar. E Ele me deu realmente. Eu não precisei correr atrás de nada. Por isso que eu creio. Creio nesta verdade. Sabe? Tenho o reino de Deus como prioridade máxima na vida de vocês. E Deus vai acertando os pontos tortos da vida de cada um de vocês. Deus vai agregando, acertando. Porque o maior interessado na nossa vida é Ele. Mais do que nós mesmos. Mas Ele quer uma resposta da nossa parte. Ele quer que nós tenhamos visão clara e específica. Paulo sabia disso. E Paulo encarnou essa realidade. E ele falou, diante dessa grandiosidade que Deus está prometendo para nós aqui, olha, sede firmes e abundantes, sempre constantes na malharia. Na barbearia. Na maçonaria. Na maçonaria, né, seu Pedro? Porque maçom é pedreiro, em francês. Tá? Veio dessa palavra maçom, pedreiro. Eles são pedreiros, por isso que eu estou falando, só explicar, né? Então, entendam, gente. Creiam, mas creiam da maneira correta. Para que vocês sejam uma bênção na vida daqueles que estão ao redor de vocês. Você só vai ser uma bênção se você tiver Deus como prioridade na sua vida. Ok? O próximo estudo vai ser Anjos Caídos.